Muito bem, um dia especial, o Dia dos Pais. Eu sou pai, o Senhor me deu essa dádiva que são os meus filhos e quero transferir aqui também as minhas congratulações a todos os pais que podem estar assistindo esse vídeo nessa hora. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, lhe dando sabedoria. Se você ainda está criando seus filhos, se os seus filhos já são grandes, que o Senhor possa estar dando o melhor resultado da criação que você ofereceu aos seus filhos. Muito bem? Então fica aqui o meu forte abraço, fica aqui a minha sincera consideração por esse dia e por esse privilégio de sermos pais em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente. Mais uma vez aqui, saudações de paz, Escola Bíblica Dominical, continuando as nossas lições especiais, ocasião especial também. O título da nossa lição é Oração como Refúgio, e a lição de número 3, você pode encontrar essa lição na página de número 22 aí do PDF que foi enviado no grupo da igreja. Então todos são bem-vindos, todos são muito bem recebidos, e o interessante é que nós somos recebidos uns pelos outros, e você pode também estar conversando aí no chat, no YouTube, ao tempo que estamos cada vez mais próximos de voltarmos às nossas ocasiões presenciais, gradativamente. Estamos trabalhando já para isso. Logo, logo a gente deve ter alguma novidade. E assim nós vamos orar nessa escola bíblica viva e também edificante. Uma revista produzida pela Convenção Batista Fluminense, feita especialmente para esse período, e que tem nos ajudado na edificação do corpo de Cristo. Oremos. Pai bendito, Senhor, Deus, é um tempo tão especial que reunimos para aprender. Existem muitos outros materiais, existem muitos outros vídeos, existem muitos outros estudos, existem muitas outras apresentações nas mídias sociais, nas plataformas de internet. Mas nós estamos aqui como igreja participando de uma coisa, ou seja, de um momento nosso, daquilo que nos diz respeito, do alimento que é feito, que é produzido e que é consumido dentro do nosso próprio meio, entre os nossos, entre a igreja local, que é tão importante. E sendo nós essa comunidade, sendo nós essa comunhão, que sejamos aperfeiçoados pela Tua Palavra. Então conduze-nos nessa lição de Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Como falei, a lição de número 3, e página 22, com o tema Oração como Refúgio. Os créditos aqui vão para o pastor Gelson Gonçalves Sardinha. O texto que iremos trabalhar é em 2 Crônicas, no capítulo 7, dos versículos de 12 a 14. Eu vou estar aqui ampliando para que nós possamos fazer essa leitura juntamente com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 14. Te convido a participar da leitura. Está aí na sua tela. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem. Então, diante dessa leitura,
E o que eu posso dizer é que oração é um assunto que nunca deixa de ser pertinente. Existem muitas mensagens, muitos estudos, muitas reflexões. É um tema que é bem predominante no que diz respeito aos estudos dentro do universo da igreja. Mas como essa reflexão ela não esgota, e ela além de não esgotar, ela é necessária, porque a prática da oração é tanto para todos quanto para todos os momentos. Nos momentos de paz, nos momentos de dificuldade, sempre haverá o espaço e caberá a oração na nossa vida. Eu quero chamar inicialmente o versículo 13, chamar a atenção, aonde Salomão ouve. Olha só, Salomão ouve o que Deus pode fazer na terra. Não é o que Deus fez, não apenas o que ele fez, não o que ele fará, mas está dentro da linguagem do que ele pode fazer. Quando fala no versículo de número 13. Que acredita no versículo 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar praga entre o meu povo. Meus irmãos, pode se perguntar aqui, como Deus poderia fazer isso a seu próprio povo? Existe esse questionamento, né? Por que Deus é bom e tanta coisa ruim acontece? Antes de Deus fazer ou permitir que algo do tipo ocorra, é muito bom saber que antes que determinadas coisas aconteçam, vem o pecado do povo. E um pecado acompanhado de não arrependimento. Mas não é só isso. Vamos fixar esse pensamento. Né? Então, por que algumas coisas acontecem com o povo? Quando o povo se acostuma com o pecado, Deus não vai ficar passivo diante disso. E quando o povo se acostuma com o pecado, como é que se dá a demonstração disso? Através do não arrependimento. E nós aprendemos que Deus age de maneira corretiva para que o povo se arrependa. Então, o objetivo da ação de Deus, ou da permissão da ação de Deus, através de alguma circunstância contrária, é para gerar arrependimento. Então, vamos conceber essa verdade. Porém, muitos interpretam a ação do Senhor como uma punição. Olha a diferença. Deus está punindo a terra, Deus está castigando as pessoas, Deus está maltratando a humanidade. Quem tem ouvidos, ouça do que o Espírito diz às igrejas, às pessoas. Aqueles que têm sensibilidade, têm um encontro espiritual, que vive com Deus, caminhará por essa via do arrependimento. E não entenderá qualquer situação ou qualquer circunstância, por mais ruim que seja, como punição, mas como uma oportunidade. E olha que nós falamos isso na lição que dizia sobre a diversidade. Né? Só você lembrar ou assistir a lição anterior, que ela dá uma base para essa lição aqui. Então, a diversidade, ela nos burila, ela nos melhora, nos provoca experiência. Então, Deus apresenta a Salomão as condições para que a relação do povo com o Senhor seja de paz. Deus está apresentando condições para que, mesmo que através da adversidade, chegue-se a paz. E esse pecado que a humanidade tem, pela natureza pecaminosa do homem, não se trata apenas de assuntos morais, mas do afastamento de Deus. E aí eu queria ser o mais didático possível para gerar o melhor entendimento também possível. Existem os assuntos morais, que o que não é moral é imoral, que é onde o ser humano, independente de ser crente ou não, ele identifica o que é moral e o que é imoral. Mas existem muitos que confundem ou misturam as coisas.
aonde conseguem cumprir todo o rito moral, mas vivem afastados de Deus. Então não é apenas levar uma vida moral correta. Deus nos chama para estar perto dele. E é por isso que a oração ela se faz pertinente e importante no primeiro subtítulo que nós temos aqui. Oração é refúgio por meio da fé. Refúgio. Refúgio é lugar de aproximação. O momento presente, meus amados, é uma chance que nós temos de obedecer. E não apenas obedecer, mas também buscar. Vamos fazer aqui um esforço, se eu não estiver colocando os parâmetros suficientes para o entendimento. Mas me ajude. Apenas obedecer não é o suficiente. Não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não isso, não aquilo outro. Isso é uma parte que até um descrente ele faz, ele pode fazer isso. Mas quando nós falamos de oração, nós estamos falando de busca. Eu não apenas obedeço, mas eu me refugio por meio da fé, buscando a Deus. E nada melhor do que saber que a oração é um refúgio por meio da fé. Por quê? Porque a lição nos apresenta um texto lá em Hebreus capítulo 6, aliás, capítulo 11, versículo 6a, que traz uma fundamentação dessa verdade, quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que é que o texto está colocando como base aqui, Hebreus? Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E não apenas os que obedecem. Se bem que buscar é um dos itens da obediência. Existe na Bíblia diversos exemplos, meus amados, da prática da fé. Muitos deles estão no Antigo Testamento. E o envolvimento da nossa oração com o propósito de Deus é a chave disso tudo, porque nós encontramos Neemias falando com o rei, por exemplo. Ele rapidamente ele orou de olho aberto. No meio do diálogo ele falou com Deus. Ele não saiu do lugar onde ele estava. E aquela circunstância exigia que ele fizesse uma oração rápida, que não desqualificou a sua devoção com Deus. Muito bem. Quando eu trago esse exemplo, meus irmãos, eu estou colocando como um fator principal a sinceridade do nosso coração na hora que nós nos apresentamos diante de Deus. A pessoa pode estar dirigindo um carro que não pode, por exemplo, tirar a atenção do trânsito, mas ela pode orar. A Bíblia ela não diz de como você tem que... Aliás, quais são pontualmente os lugares, os momentos que você tem que orar. A Bíblia diz que tem que orar sem cessar. E essa busca, ela pode ser feita num momento especial, preparado para isso? Pode, mas se a circunstância trouxer a necessidade de uma oração, de um contato com Deus sincero, como muitos exemplos houveram ali no Antigo Testamento, que lancemos mão dessa ferramenta, porque o envolvimento da nossa oração com o propósito de Deus é o que vai predominar. Orar com fé, mas também com propósito. Porque se a nossa oração tiver um propósito diferente ao de Deus, isso pode demonstrar uma falta de proximidade, onde nós não sabemos o que queremos porque não sabemos o que Deus determinou, ou não buscamos, nem que não saibamos, não buscamos com naturalidade. Porque se lá em Hebreus 11,6 diz que quem se aproxima de Deus precisa crer nele, em outras palavras, não basta apenas estar perto do Senhor. E aí é o outro lado da coisa. Não basta apenas buscar, não basta apenas estar perto. Há de se crer. Estão falando de uma coisa extremamente
subjetivo, de dentro, né, de sinceridade, de genuíno, de devoção genuína a Deus. Então Salomão, ele entendeu essa verdade. E quando ele entendeu, ele passou a vivê-la. E assim como Abraão passou a vivê-la quando entendeu. Abraão demorou um pouco a entender, mas quando entendeu, ele passou a viver pela fé. E outros tantos. Quando José do Egito entendeu que não adiantava jogar ele na cisterna, que Deus iria o livrar. Não adiantava fazer dele uma pessoa presa, que ele ia se destacar. Não adiantava nada, que Deus estava sustentando. E tem uma parte da lição que eu quero destacar aqui, aonde ela fala assim. Vamos lá. Deixa eu fechar esse e abrir aqui. Eu extraí aqui essa parte da lição para que observemos. Quando fala: seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé pela qual Ele nos ouve. Então aqui é um extrato do que está ali na lição, né, que justamente nos chama para o segundo tópico, ao tempo que eu explico. Quando é que seremos justos? Quando olharmos para a lei e não nos basearmos no que nós fizemos, não apenas no que nós fizemos, mas pela declaração do nosso propósito, pela demonstração sincera da nossa fé, porque o Senhor sonda os nossos corações e Ele é que sabe como é que tudo isso acontece, né? Muito bem. Aqui nós temos um outro ponto. Eu acabei esquecendo de ampliar, mas está aqui. Mas eu consigo fazer isso aqui direto, né? Depois eu volto ao normal. Muito bem. Acho que ficou bom. Quase, né? Meus amados, é muito bom entender que a oração é refúgio por meio da oração. Da adoração, melhor dizendo. A oração é refúgio por meio da adoração. Quando eu falei aqui de estarmos desenvolvendo um relacionamento com Deus através da fé, não posso deixar de falar que isso passa também pela adoração. Por quê? Porque o homem ele pode viver de maneira tranquila e próspera, evitando o pecado. Mas a comunhão com o Senhor, a proximidade com Ele, ela tem uma forma, que é a adoração, que é a devoção. A parte B do capítulo 14 diz, se o meu povo se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar e buscar minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Então é cheio de si, né? Se humilhar, se orar, se buscar minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Essa parte do texto, ela se divide em duas. Primeiro, fala de oração, de busca a Deus. Se humilhar, orar e buscar minha presença. Depois ele fala desviados dos maus caminhos, que tem a ver com obediência. Veja, lembre do que eu estava falando. Não basta apenas obedecer. O versículo está deixando isso muito claro. Eu me humilho, eu oro, eu busco a presença de Deus, mas eu não me desvio dos maus caminhos. Por outro lado, alguém pode viver se desviando dos maus caminhos, mas não se humilha, não ora, nem busca. Existem os que buscam de uma maneira muito, muito intensa, mas não lutam contra os seus pecados. E outros incorrem no moralismo de fazerem tudo certinho na vida, mas com a vida devocional raquítica, pálida.
Um bom doutrinamento pode formar um homem obediente. Mas um homem obediente que não ora e nem adora. Um quartel pode acondicionar alguém a obedecer. Entra no quartel, obedece tudo. Segue todas as regrinhas. Mas Deus quer que nós sejamos muito mais do que simplesmente obediência. É possível aprender as regras de convívio e, ao mesmo tempo, estar com o coração longe, longe, longe de Deus. O Pai, ele procura em nós o quê? Os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade dos nossos atos, dos nossos pensamentos. O Senhor procura em nós essas duas coisas juntas. Pessoas obedientes que buscam a Deus. Obediência e busca a Deus. Então a lição fala que Pedro, está dentro da lição, tendia a se orgulhar dos seus comprometimentos perante os outros. Pedro, ele ficava naquela, não, eu sou extremamente comprometido, nunca vou te negar, eu te amo, Senhor Jesus. Mas ele negou a Cristo 3 vezes, na prática. Quando Jesus lhe perguntava, você me ama? Suas respostas eram evasivas. E é um engano, meus irmãos, é um engano decepcionante chegar diante do Senhor apenas com frutos da obediência. Eu fiz, eu sou, eu consigo, eu obedeço, eu oro, eu busco, mas não obedeço. Passar a vida toda obedecendo e cumprindo as ordens sem cativar a presença de Deus e nem cativar a presença do próximo, porque para adorar a Deus nós passamos pelo próximo. E aí nesse ponto nós chegamos aqui na questão de número 3. Deixa eu voltar aqui ao normal. Voltando ao nosso tamanho normal. Chegamos aqui ao nosso subtópico número 3, que fala: a oração é refúgio por meio da confissão. Sim, da confissão. Confessar é bom. Confessar, assumir, traz alívio. É verdade, traz alívio. E eu não esqueço de uma professora que eu tive, que ela trabalhou muito. Ela trabalhou de uma maneira muito satisfatória, o resultado satisfatório, essa questão da turma confessar os seus atos. Por quê? Porque ela não dava espaço para aquela caguetagem, do tipo, quem foi? Não tem aquele negócio? Quem foi que fez isso? Foi aquele, foi esse, não fui eu. É uma das coisas automáticas que sabe, isso aí não foi eu não. Então, isso ficou marcado. Eu era uma criança, ou um adolescente, melhor dizendo. Como ela não trabalhava essa ênfase de procurar culpados. E o coração do homem tende a isso, a ficar procurando os culpados. E essa procura, ela vem com a força condenatória, uma força de condenação. Nós precisamos achar o culpado, que é para a gente condenar ele, que é para nós julgarmos. É um sentimento do tipo, eu vou fazer tudo certo, que é para ninguém poder me acusar. Mas quando eu achar alguém fazendo alguma coisa errada, eu não vou perdoar, não vou ter dó, porque afinal de contas, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certinho, então todo mundo tem que fazer, não tenho dó. Não. Ou seja, é aquele coração que só consegue praticar a justiça, mas não consegue viver o amor. Deus é amor, mas é justiça. Deus age conosco das duas maneiras. Mas quando alguém admite o erro, esse sentimento perde força. Quando alguém chega e diz, olha, fui eu. Sim, fui eu. E aí, uma vez que fui eu, vamos fazer o quê? Eu já admiti. O diabo, ele acusa. Mas a nossa confissão a Deus anula a ação do inimigo pela justiça de Cristo. Perde força.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então a oração é refúgio por meio da confissão. Como é que nós confessamos os nossos pecados? Em oração. E 1 João, capítulo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De onde é que vem essa injustiça? Se não do conceito humano de querer julgar no lugar de Deus. Então a força do perdão, ela vem do Senhor. E essa força ela é maior do que o ato condenatório do homem, do diabo, seja lá de quem seja lá de quem for. O ato de condenar não é maior do que o perdão de Deus, uma confissão de pecado. Amém? Amém. Estaríamos perdidos se Cristo não tivesse morrido por nós e nos dado essa condição de confessarmos e sermos perdoados. Daí, a lição nos leva para um outro ponto, que diz a oração é refúgio por meio do louvor. Ora, meus irmãos, o louvor é uma demonstração alegre de confiança em Deus. Em qualquer circunstância. É importante, não é apenas uma demonstração de confiança, mas em qualquer circunstância. O louvor é uma demonstração do nosso bem-querer a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Você tem louvado a Deus por essa pandemia? É uma pergunta séria. Você já agradeceu a Deus? Senhor, obrigado pelo mundo ter passado por isso, por nós estarmos passando por isso. Obrigado porque o templo não está comportando os cultos presenciais, porque precisávamos refletir sobre algumas coisas. Obrigado pela minha limitação de locomoção. Obrigado por todas as dificuldades que tenho vivido e que ela tenha gerado em mim aprendizado. Em tudo dá graças. Não tenho dúvida dos propósitos de Deus relacionados a esses dias que nós estamos vivendo. Não tenho dúvida. Porque embora os homens se exasperem tentando fazer arranjos, meu coração se acalma. Meu coração fica calmo. É difícil se acalmar com a economia afetando a renda das famílias. É fácil, pastor, você está falando de se acalmar, mas como? Eu perdi o emprego. O meu negócio não está legal, não está bem. E aí, se desesperar, resolve tudo isso? Deixar de confiar resolve o problema? Esse é o nosso desafio. É o desafio atual, o desafio do agora. E geralmente nós louvamos de forma cantada. Mas essa não é a única maneira. Você pode louvar a Deus sem necessariamente ter uma melodia, ou uma harmonia, uma harmonização. Você pode louvar a Deus com a sinceridade do seu coração, através de um voto de louvor, que se aplica perfeitamente quando ele vem acompanhado de uma sinceridade. E aí temos aqui uns pontos que a revista nos traz, que fala sobre para pensar e agir. Tá? Aí vem algumas perguntas. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação? Tá? O que é isso? A Bíblia. Tem consultado a Bíblia? Depois, você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? 3. Você tem se mantido longe da pandemia ou do pecado? 4. Tens passado temporadas no spa, no refúgio de oração, para a restauração da fé?
São desafios que nos são propostos. O pecado, ele é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Sim, uma doença da alma. Por isso que é necessário esse tratamento médico aí. Já a doença do corpo, ela tem inquietado a humanidade está aflita com a doença do corpo, biológica. E a doença da alma, gente? Vamos orar para que o mundo se inquiete com a doença da alma mais do que com a do corpo. Nossa preocupação com a vida espiritual não deve ser menor que o cuidado com a saúde física. Devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, sim. Mas o nosso espírito requer cuidados também. Não seria essa uma das lições a serem aprendidas nesse período, meus irmãos? Chegamos a essa conclusão de que é necessário cuidar também do espírito, da nossa vida espiritual. Que o Senhor nos faça ver a sua vontade e que dentro dela nós estejamos buscando e obedecendo e agradecendo a Deus por toda e qualquer situação. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, meus amados. Em nome de Jesus. Amém. Feliz